Ótima noite, encarnados e desencarnados. Sempre uma alegria estar aqui. Recados rápidos, lembrar da importância da água fluidificada. Muito bem que essa mesa está sempre cheia de água. A água fluidificada faz parte do nosso tratamento. Caso queiram trazer de casa também, caso queiram comprar aqui. Lembrando principalmente para o pessoal de casa que vai assistir ao vivo ou depois no YouTube. Às terças-feiras nós temos a evangelização infantil. É um trabalho muito importante com as crianças. Então quem tem alguma criança em casa, seja filho, neto, sobrinho, ou até mesmo um amigo, é importante que traga para receber as informações do Evangelho do Cristo. Então vamos nos preparando para receber esse Evangelho bendito. Quem quiser, feche os olhos. Vamos respirar fundo. Vamos nos lembrando do porquê estamos aqui. Viemos receber o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Respira fundo. Pensa na família. Vamos imaginando uma luz azul forte sobre as nossas cabeças. Vamos nos preparando para receber a palavra salvadora. E com muito amor vamos rezar junto com a música cantada do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Muito bem,
com a energia super positiva, vamos receber a Lili. Boa noite. Agradecer mais uma vez pela presença de vocês, encarnados e desencarnados. Agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que preparou nossa casa. E agradecer ao meu mentor pela coragem de estar aqui. Parece que sempre é a primeira vez. E pedir a ele que eu seja o mais fiel possível a passar para vocês as informações que eu adquiri aqui nesse texto. Agora começa o grande. Bom, nós estamos estudando, conforme vocês já sabem, né, já foi avisado, toda terça-feira nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora aqui no capítulo 3, o item 6 e 7 serão falados hoje. É destinação da terra, causa das misérias humanas. Então ele diz assim, ó: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Então, se a gente olhar por esse lado e ver aqui a Terra, como ele está falando aqui, né? Que a Terra é um lugar triste, é um lugar de expiação e provas. Já foi falado, né? A alegria, a felicidade não é desse mundo. Aqui nós temos alguns momentos felizes, né? Principalmente a felicidade da alma, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa boa, quando nasce um filho, um neto, né? Quando a gente consegue colocar em prática alguma ideia bacana, né? Principalmente as que de ajuda em relação ao próximo, né? Mas aqui a felicidade sabe que não é daqui da terra. Mas também ele fala assim, que a terra é uma só das moradas. Então, aqui se encontram parte da humanidade. Aqui não está toda a humanidade. Aqui está uma parte só. Há muitas moradas na casa do Pai. Inclusive, essa é o próximo estudo, que vai falar dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Então, a Terra, ela seria também egoísmo, né? A gente achar que só nós vivemos, né? Só nós temos vida, só nós estamos passando pelo que estamos passando, já passamos, né, por mundos inferiores e estamos querendo, galgando mundos melhores. Então, a Terra, ele fala assim, é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Né? Então, assim, não é toda a humanidade. E a humanidade são todas as pessoas que têm razão, né? Que as pessoas com razão faz parte da humanidade. Nem toda a humanidade, nem todas as pessoas com razão estão sobre a Terra. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Então ele faz essa pergunta. Porque a Terra não é nada, é a mesma coisa de você comparar assim, São Paulo, por exemplo. Se a gente olhar só os habitantes ali da Estação da Luz, ali, né, a Cracolândia, né, que falava, né, a estação central, ali, a parte central da cidade. Você vai ver aqueles habitantes ali, né, a maioria vagando, parecem uns zumbis, né? Se você olhar só aquela parte de São Paulo, que ideia você vai ter de São Paulo? Né? Você vai considerar o que o São Paulo, né? Você vai ter uma má impressão, mas São Paulo não é só a Cracolândia. São Paulo é uma cidade grande, com vários habitantes, várias pessoas de todas, né, índoles, de todas boas e más, né? Estão todos ali. Então, o mundo, se comparado a todo o universo, ele não é nada, a Terra, né? Comparado a todos os mundos e a todo o universo. Assim
como um lugarejo, também não pode ser comparado a uma grande metrópole, nem um bairro só, né? Porque ele fala assim, se você considerar a Terra é um subúrbio. A Terra é um hospital, uma penitenciária. Porque aqui a gente só encontra as pessoas que nós estamos doentes. Então, nós estamos aqui para ser curados. Ou somos considerados loucos, né? Estamos aqui como se estivéssemos num hospício. Ou ainda presos para assim, resgatar alguma coisa errada que a gente fez, né? Reparar algum erro. Tanto que quando a gente sai daqui, a gente teria que ficar feliz, né? Porque em hospital só fica quem está doente. Quem sara tem alta. Hospício só quem não tem o juízo normal. Assim que a pessoa sara, ela sai do hospício, né? E assim também da cadeia. Se você já cumpriu sua pena, por que ficar lá? Então, pessoas que estão doentes não são levadas aos hospitais. As de imperfeito juízo não vão para os hospícios. E as que não têm nada a reparar, não vão para a penitenciária. Esses são lugares de prazeres. Esses não são lugares de prazeres, pois as aflições dominam sobre as alegrias. Então, assim é a Terra. A Terra não é ainda lugar de prazeres, né? De felicidade total, de alegria. Ainda domina aqui as aflições. Né? O mal predomina. Né? Ele fala, far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade, uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se de todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. E a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma mansão, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá por que as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aquelas que não fizeram mal, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres, que foi aqui. Então, na verdade, a Terra, ela passa por um processo de acho que toda vez que a gente ouve uma palestra, vai numa casa espírita, vira e mexe, a gente não ouve isso, que a Terra passa por um processo para sair de expiação e provas para a regeneração. E às vezes a gente fala assim, o mundo vai acabar. E é certo que outras religiões falam assim, o mundo não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, né? O mundo vai estar sempre aí, o mundo vai ser sempre o mundo. A Terra vai ser sempre a Terra. Os habitantes da Terra vão passar. Vão mudar. Porque ou você muda, ou você sai da Terra. Porque ou você vai para um lugar da sua vibração. Fala que você não deixa de evoluir. Fala, mas ele matou 10, mataria 100. Veio para matar 100, conseguiu matar só 10. Então, ainda assim, ele evoluiu. Então, a Terra tem que ser vista como um lugar, que a gente fala, sentir na pele, então. Porque aqui nós temos o corpo físico. Sentir na pele, sentir na alma, aprender. Todos os dias a gente aprende, né? Todos os dias, alguma coisa a gente aprende. Então, não podemos mais protelar, não podemos mais adiar. Já está muito atrasado. Eu acho interessante que toda vez que eu faço a palestra, eu falo esse tema. Mas agora não foi escolhido, foi colocado. E hoje era meu dia. Eu falo que a gente está atrasado, que a Terra já era para ter mudado, né? Que a gente já não precisava mais estar sofrendo tanto, não precisava estar apanhando tanto. Mas ainda não conseguimos ajudar o planeta a evoluir. É urgente que se mude. Cada um fazendo sua parte, fazendo o seu melhor. Né? Até teve quinta-feira, né, que até fala, às vezes, o seu melhor. Você faz o seu melhor, eu fiz o meu melhor. Nem é todo o seu melhor, mas é o melhor que você pode fazer. Faça o seu melhor. Ajuda, colabora.
às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. Aí você nunca vai ter o dinheiro, nunca vai ajudar. Mas quando eu tiver tempo, eu ajudo. Não tem tempo. Acaba o tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã realmente é escuro para todos nós. A gente não sabe como nós vamos amanhecer. Então, por que não fazer hoje? Por que não falar hoje? Por que não perdoar hoje? Tantas maneiras a gente tem, né, de ajudar, de colaborar. Uma casa espírita, uma assembleia, um terreiro. Quanta coisa é feita ali. As pessoas não têm ideia para uma casa funcionar pelo mínimo que seja, pelo mínimo de horas que ela fique ali aberta. O quanto de trabalho tem atrás de tudo isso. O quanto de gasto, às vezes, tem sobre isso. Que a maioria das religiões não recebem dinheiro de parte alguma. A maioria tem que sobreviver pelos fiéis, né, que a gente fala. Os fiéis ajudam, os que frequentam, os que estudam, os que colaboram doando roupas, alimentos. Então, quanta coisa você pode fazer? Olha quanta coisa tem para a gente fazer. Quantas crianças também tem pelas ruas, vagando. Por que não, né, ajudar uma criança? Adotar uma criança, não adotar para você levar para a tua casa, quer dizer, você não tem condições também, realmente nem tempo. Mas ajudar aquela mãe a criar aquele filho. Ajudar não só materialmente, mas moralmente. E de vez em quando lá, ver como está a criança, como é que estão os estudos. E quantas também eu já vi, muitas, tem até estava assistindo um programa outro dia, do encontro de religiões, né? Que era o que faz a religião católica, o que faz os espíritas, o que os umbandistas fazem. Aí tinha um terreiro que eles estavam fazendo, distribuindo as equipes para ver o que eles iam fazer. Então, uma equipe ia visitar hospitais, outra equipe ia visitar asilos, outras iam fazer comida e entregar nas ruas, e outras iam às penitenciárias. Os evangélicos também vão às penitenciárias. Porque aqui, nossos irmãos estão lá encarcerados. Eles não deixaram de ser nossos irmãos. Eles não deixaram de ser filhos de Deus. É complicado, né? É difícil, né? Às vezes é um assassino. Às vezes ele assassinou alguém da sua família. Ainda assim, ele é o nosso irmão perante o Pai. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Tentar entender, tentar compreender, ir visitar, e levar a palavra. E quantos conseguem se converter? Ele fala, salve-se a si mesmo, né? Salve-se a ti mesmo. Mas se você conseguir se salvar e levar mais alguém, que mérito, né? Se nós conseguirmos acalmar o coração de alguém e conduzi-lo de volta ao Pai. Conduzi-lo a essas moradas da casa do Pai. Porque todos são merecedores, né? De perdão, de clemência, de misericórdia. Porque se você então colocar que aqui é um hospital, o hospício, a cadeia, somos todos presos, né? Só que acredito que nós, assim como uma grande parte da população, já está tentando e conseguindo ser um pouco melhor. Tentar, né, ser melhor, né? Não é que a gente quer ser melhor, eu sou melhor, eu sou mais bacana, não. Estou tentando, estou buscando, estou fazendo o meu melhor. Talvez não seja tudo, mas o que eu estou fazendo, eu estou pensando assim, é tudo que eu posso fazer. Eu poderia até fazer mais? Poderia, mas por enquanto é tudo que eu posso fazer, é tudo que eu consigo fazer. Então ele fala assim, ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então essa é a conclusão, né? Que da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais, hospícios, prisões, toda a humanidade não está sobre a terra.
a outros mundos anteriores e superiores. Por isso, quando se deixa a terra, o homem, se curado moralmente, passa como um doente que teve alta, um preso que ganhou liberdade, a habitar mundos mais felizes. Então, se a gente conseguir fazer o nosso melhor, conseguir ajudar realmente a Terra nessa evolução, nessa transição, né, que ela passa. E aí tem esse livro, ele é psicografado, né? O Espírito Jerônimo Mendonça. O autor é o Isoldino Rezende. Chama Desencarnações Coletivas. Ele é interessante porque a gente muitas vezes não pergunta também sobre as guerras, né? A maioria das pessoas que se questiona, aqui também a gente já questiona várias vezes, né? Por que as guerras? Por que Deus permite as guerras? Por que às vezes cai o avião, todo mundo desencarna ali junto, né? E outras tragédias, pega fogo, está todo mundo lá dentro. O último agora, os terremotos, né? A Venezuela, quantas pessoas desencarnaram ali junto. Então esse livro, ele dá essa noção, o porquê disso. Que muitas vezes a gente não entende, né? E também ele dá uma dica, né? Ele dá um conselho sobre como você, que está no Livro dos Espíritos, como você pode fazer, tentar fazer para ficar melhor na Terra, para sair melhor. Então, ele fala expiação e arrependimento. É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, era 999. Ele pergunta assim: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Vocês acham que só se arrepender durante a vida a gente vai conseguir passar para um mundo melhor que esse? Eu só vou me arrepender de tudo que eu fiz. Faço tudo o que eu tenho direito, à beira da morte eu vou me arrepender. Ele fala: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então não adianta. Não adianta eu me arrepender. Eu tenho que expiar o passado, eu vou expiar. Eu tenho que fazer a minha parte. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que do que lhe resultaria? Ele tornaria mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, eles acreditam que aqui na Terra, pelo menos a gente está vivendo aqui na Terra, as pessoas que estão aqui na Terra, o mal ainda predomina. Mas a maioria das pessoas estão tentando se melhorar. Às vezes a gente pensa que não, né? A gente vê as reportagens, ouve as notícias, a gente fala: não é possível que estão tentando melhorar. Mas tem bastante gente que está tentando melhorar e está conseguindo. Assim como tem gente que está obstinado no mal. Aí não tem jeito, né? E a pergunta 1000, ele fala assim: já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Será que nessa vida, a gente pergunta, né, se a gente pode já ir resgatando alguma coisa que a gente fez, a gente já pode ir reparando? Sim, reparando-as, mas não creio que as resgatei mediante algumas privações pueris. Não é fazendo coisinhas simples que você vai conseguir, não. Ele fala assim: ou distribuindo em esmola o que possui depois que morrer. Aí eu tenho 3 televisores, o que custa eu dar um, né? Mas se eu tiver só um, eu não vou dar, não. Porque como é que eu vou assistir minha novelinha? Então é bem isso. Nós ainda não estamos nesse pé. De tirar uma blusa em pleno frio e dar para quem está com frio. Deveria. Mas acho que a maioria, nesse pé ainda nós não estamos, né? Então, Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Eu faço, né? Eu fiz, né? Eu sou, né? A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportando durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. E aí ele fala assim, ó: só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer
os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? O que adianta? Depois que você usufruiu, usou, não preciso mais, agora eu dou. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, né? Os supérfluos, se permanece integral o dano que causou ao trem? Às vezes, para a gente ter uma coisa legal, a gente prejudica tanto o outro, né? Faz tanto mal para o outro, mas a gente está bem. E de que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Então, essas duas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, acho que é legal, se quem puder ler, refletir sobre elas, né? Principalmente sobre as respostas que são dadas aqui, porque cada vez que a gente lê essas perguntas e vê as respostas, a gente vê de uma forma, né? A gente tem um entendimento. Então, eu gostaria de recomendar esse livro para vocês, se puderem, leiam. E leiam também o Evangelho, né? A próxima aula, o próximo estudo será sobre realmente a continuação, há muitas moradas na casa do Pai, que é o que nós falamos hoje. Vai começar a falar dos mundos inferiores, mundos superiores, né? E a Terra está ali no meio. A Terra está bem no meio. Ela não está nem... Tem mundos piores que o nosso. Ainda bem primitivos, né? Bem com selvagerias ainda. Mas há mundos bem mais ditosos, né? Bem melhores, onde ainda não reina, a gente talvez não consiga o próximo a toda a felicidade, mas um dia a gente luta para isso, para um dia chegar na plenitude. Porque Jesus prometeu, né, que ele ia na frente preparar a nossa morada, mas quando nós merecemos a morada. Ele foi preparar a casa do Pai, ele foi preparar a ceia na casa do Pai, mas quando nós vamos poder participar dessa ceia? Depende de nós, exclusivamente de nós. Bom, então, quando falta só 5 minutos, eu peço a todos que... Primeiro, eu agradeço a todos, mais uma vez. Espero ter sido o mais fiel possível, dentro daquilo que eu li, entendi, ter passado para vocês. Que somente através do bem, nós vamos conseguir a mudança na Terra. Então, peço que vocês fechem seus olhos, respirem lenta e profundamente, procurando em suas cadeiras uma posição bem confortável. E assim, calmos e tranquilos, em perfeita harmonia com o universo, vibremos. Pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso povo e nossos dirigentes. Por todos os lares da terra, em especial para aqueles que se encontram em desarmonia e com fome. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos pelas crianças, pelos idosos, pela população encarcerada, por aquelas pessoas que estão abandonadas dentro de suas próprias casas. Vibremos pelos nossos familiares, parentes, amigos. E pedimos a licença para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim, agradecidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, a nossa Mãe Maria Santíssima, e ao nosso Pai Celestial, Criador de tudo e de todos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, com a graça de Deus e com a graça de Jesus, vamos nos dirigir aos nossos lares,
ter uma noite de paz, um bom sono. Boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigada.